A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. Jovem Pan. 7h03. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 28 de janeiro de 2020. Você vai ter comentários do advogado Marcelo Marçaioli, do empresário Nicolau Obeide, da advogada, professora universitária Patrícia Goris. Marcelo Marçaioli também é professor universitário. Nicolau Obeide é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você, ouvinte, participa com esse time da quinta-feira de comentaristas. Você também manda para a gente elogio, reclamação, opinião, comentário, crítica, informação por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos comentaristas, o Marcelo Marçaioli, a Patrícia e o Nicolau Obeide e os ouvintes da Jovem Pan. Normalmente nós começamos falando de Covid, mas o Marcelo Marçaioli está louco para falar do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, eu prometi que não ia falar mais dele aqui, Marcelo Marçaioli, pelo amor de Deus. Todo dia ele pauta a gente com alguma atitude aí dele midiática. Mas o Marcelo Marçaioli quer comentar. O Jair Bolsonaro fechou uma churrascaria em Brasília para uma confraternização com artistas e alguns ministros, amigos dele. E aí ele rebateu aquelas reportagens sobre gastos da presidência com leite condensado, com chiclete. Nós aqui no Jornal da Manhã fomos super cautelosos em relação a isso, porque não se sabia ou não se sabe ainda exatamente para quantas pessoas é aquela compra, tem forças armadas aí no meio, qual é a finalidade da compra. Até o ouvinte Manuel Ramos, de Guarujá, ele falou, fica quieto com isso aí, seja cauteloso, seja cuidadoso, que foi exatamente como a gente foi aqui. Não vamos criticar alguma coisa que a gente não está sabendo ainda o que é. Houve aquela saída do ar, né, do portal da transparência desde terça-feira à noite, depois que o Metrópolis divulgou essas informações. E aí ontem, nessa confraternização, o Jair Bolsonaro, presidente da República, rebateu as reportagens sobre esses gastos da presidência com leite condensado, com chiclete aí, com xingamentos, com palavrões, xingamentos aos meios de comunicação, aos jornalistas. A ouvinte Carolinda, ela mandou assim para mim, isso aí está bem explicado, o negócio do leite condensado é para aeronáutica, é para a formação de brigadeiros. Né? É isso, Marcelo Marçaioli, bom dia. Bom dia. Olha, Paulo, o mais difícil de comentar essa notícia de ontem à noite é tentar comentá-la sem poder falar um palavrão, né? Porque você tem que repetir as frases do presidente e tem tanto palavrão, tanto impropério, que fica até difícil. Então, vou tentar falar por códigos aqui, para o ouvinte da rádio não ser exposto ao trogloditismo. Vamos inventar esse termo, né? O trogloditismo que a gente pode ver. Eu sei que eu tenho tentado também ser um pouco mais leve nos meus comentários, mas eu não consigo, porque o que me deixa mais aborrecido, Paulo, não é um presidente da República talvez usar o termo PQP, que é um palavrão, não vamos aqui transcrever, ou um termo proctológico do que as pessoas deveriam fazer com leite condensado, também não vamos falar qual é o termo aqui. O nosso representante máximo da democracia brasileira falando isso. Mas talvez do meu filho, do da Patrícia, que tem 10, 11 anos de idade, assistirem isso na televisão, né, Nicolau? Eles vão assistir o presidente da República falando isso, nas redes sociais também, e, pelo amor de Deus, nem se venha dizer que era um evento privado. Não existe evento privado com convidados para um presidente da República. Seria um argumento muito idiota alguém falar isso. Muito idiota mesmo. É a mesma coisa que o Neymar sair em qualquer lugar, num restaurante, e achar que ele não pode ser filmado porque é um evento privado. A pessoa, quando é pública, quando ela é famosa ou quando ela é pública pelo cargo, ela não tem esse tipo de privacidade e sabe que está sendo filmada
E não se deve fazer isso, pelo amor de Deus. Você não deve fazer um discurso em público para empresários, para quem quer que seja, xingando Deus e o mundo. Pouco interessa o mérito, Paulo. Não vou nem entrar no leite condensado, que parece que conseguiram a proeza de pagar R$ 7 em cada lata, parece que foi isso. Não vou nem entrar nesse mérito, né? Ou R$ 2 milhões de chiclete. Os dentistas brasileiros devem estar dando pulo de alegria, porque vai ter muito serviço para eles com 2 milhões de chiclete no mercado. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Esse mérito, depois do Tribunal de Contas da União, que faça as suas apurações e decida se realmente a gente tem que fazer palha italiana, brigadeiro e doce de leite para todo mundo no governo, ou se a gente tem que fazer outras coisas. Isso quem vai decidir é o TCU. Mas a postura do presidente da República ontem, gente, a postura começa a me preocupar cada vez mais, porque ele tenta mostrar para a população brasileira que é um comportamento normal, que é um comportamento corriqueiro, que seres humanos devem se comportar assim, que políticos devem ter esse tipo de linguajar. Ele começa a mostrar isso. Eu fico preocupado, estou saindo da veia política aqui, o Nicolau, eu sei que ele gosta do Bolsonaro, mas estou saindo do lado político, não estou falando da política de país, estou falando do ser humano, cara. Ele é um líder, você que é bolsonarista que está me escutando, que fica bronqueado quando fala mal dele, vocês acham mesmo que é legal um líder falar? E desculpa o desabafo, estou sendo um pouco me alongando, mas pior do que o líder falou é ver 200 idiotas aplaudindo, vibrando com o palavrão, vibrando com aquilo. Pelo amor de Deus, qual é o objetivo? É trazer mais ódio para a sociedade, é deixar as pessoas cada vez mais afloradas? Vão dizer que é mimimi meu? Pode ser, mas eu não tive esta criação. Não sei vocês três. Eu não fui criado assim. Não gostaria que meus filhos tivessem este exemplo de presidente da República. Bom. Nicolau Obeide, que foi citado, bom dia. Bom dia, Paulo, Patrícia. Bom dia, Marcelo. Não, esse evento, na realidade, eu não foi filmado, né? Eu não vi, pelo menos, esse tipo de filme com o comportamento dele ou ele falando. Eu sei que foi citado. Agora, não vou defender aqui o Bolsonaro, eu também acho que ele foi chulo, foi vulgar. Ele é assim, ele foi eleito dessa forma, ele foi eleito porque ele fala o que ele pensa. Agora, se o comportamento é adequado ou não, eu também acho que não é um comportamento adequado na posição que ele ocupa, no cargo que ele ocupa. Mas é que realmente o cara está de saco cheio. Vamos combinar que ele está de saco cheio de tanto a mídia pegar no pé dele com os mínimos detalhes. E esse detalhe da compra, eu acredito que é até um detalhe que ele nem saiba, nem sabia a ocorrência disso. Isso não passa pelo presidente da República, esse tipo de licitação. E foi uma licitação, uma compra enorme, que foi feita para as Forças Armadas, a Aeronáutica, para todo o governo. E realmente a mídia pega no pé dele, né? Então ele ofendeu, na verdade, não foi todo mundo, ele ofendeu a imprensa e aqueles da imprensa que falam mal dele o tempo todo, constantemente. Não defendo esse tipo de postura. Era um evento fechado, era um evento privado, Marcelo, dentro de uma churrascaria, mas é óbvio que esse contexto ia sair de lá. E sai fora do contexto também a notícia, né? É diferente você falar de uma forma para um determinado tipo de público, com uma determinada liberdade, e pegar aquilo e divulgar de uma forma como se ele tivesse falado aquilo para todo mundo. Não estou defendendo, vou repetir. É chulo, eu acho que ele tinha que ter um posicionamento totalmente diferente, mas realmente o cara está de saco cheio, porque é tudo que ele fala pega no pé dele. E isso não altera nada, isso não muda nada, não vai mudar nada no país, não vai mudar nada no Brasil. É que, na realidade, querem achar alguma coisa em termos de corrupção dele, que ele tenha cometido ou que ele foi corrupto em relação ao doce de leite, ao creme de leite, ao chiclete, ou às compras, etc., que ele está levando, está superfaturando. E o fato de pagar um pouco mais caro do que realmente o preço normal do mercado, R$7, que custa R$5, você sabe que qualquer produto que é vendido para o governo são vendidos mais caros, porque o governo demora para pagar, ele não paga, então ninguém oferece preço de mercado, aquele preço competitivo. Não estou defendendo ele, vou repetir de novo, não estou defendendo. Acho que o comportamento não é adequado, ele tem frases não adequadas, mas, também vou repetir, ele foi eleito desta forma.
Foi desta forma que a população brasileira votou nele, porque ele fala desse jeito. Então, tem os que gostam, tem os que não gostam. Eu acho que ele exagera demais, eu acho que ele extrapola e não havia necessidade nenhuma de falar dessa forma. Mas ele, assim como ele falou do Dória, como ele falou do Witzel, né? E isso ele falou sendo gravado. Ele foi gravado e passou na televisão aquela reunião lá dos ministros que foi revelado. Os termos que ele usou para o Witzel e que ele usou para o Dória. Então, isso é ele é assim. Em 2022, quem não gosta dele, que não vote mais nele. Eu acho que esse é o posicionamento. Ele é dessa forma, ele é autêntico, ele não mudou. Se é adequado ou não, eu acho que ele exagera. Eu acho que realmente não é uma palavreada adequada, mas ele é assim. Em 2022, o eleitor vai julgar se é adequado ou não, se realmente ele chega. Óbvio. 62 pedidos de impeachment, 5 já foram rejeitados. Mas vão ser todos rejeitados, porque nenhum estão embasados em lei, nada. 57 pedidos de impeachment lá sendo analisados. Eu acho que o Jair Bolsonaro deve governar ou desgovernar até 2022, e aí a população eleitora é que vai julgar. Eu, particularmente, Patrícia, estou triste, porque eu tinha feito uma promessa de que eu não seria mais preocupado por essas conversas aí do Bolsonaro, essas coisas que ele fala. E não estou conseguindo manter a promessa. Eu vou refazer a promessa a partir de amanhã. O Jornal da Manhã não vai mais ser pautado por esses espaltérios, né, com trocadilho do Jair Bolsonaro. Patrícia, bom dia. Bom dia a todos. Então, Paulo, é a delinquência da República, né? Desculpe, Nicolau, eu não estou defendendo, mas defende, né? O evento era aberto para essas pessoas, e estava assim filmando, e saiu a filmagem. Evento esse inadequado em épocas de pandemia, né? Mais uma vez, o presidente aglomerando, fazendo questão de aglomerar, e não está nem aí para nada. É um desrespeito total, né? Do início ao fim. É um desrespeito com jornalistas que procuram, sim, e desculpe, viu? Mas ele não sabia. Esse tipo de licitação não passa pela mão dele. Então, foi uma coincidência, né? Que um dos fornecedores é um pastor amigo dele do Rio de Janeiro. Olha só, que coincidência, né? Então, assim, a gente não pode ser tão pueril, gente. A política brasileira não é para amadores, e ele não é amador. Ele não é amador. Então, me desculpe, quem defende Bolsonaro é a mesma coisa dos mortadelas que defendiam Lula. Então, para mim, o político de estimação é o mesmo. A única diferença é que um tem como estimação Bolsonaro e o outro tem como estimação Lula. Porque não importa o que o cara faça. Não importa. Ele está de saco cheio. Quem está de saco cheio somos nós, brasileiros, que vimos a incompetência do presidente da República com relação ao gerenciamento da pandemia. De saco cheio estamos nós. Ele não tem que ter direito de estar de saco cheio, ele é o presidente. Ele quis se candidatar a ser presidente, ele que aguente. Não sabe brincar, não desce para o play. Não é isso que o pessoal fala? Então não vem com essa, ele está de saco cheio. Não, ele é um homem, ele tem que ter uma postura de homem probo, de homem honesto, de homem sério, e não de moleque. Ele está fazendo molecagem, do início ao fim, aglomerando em uma churrascaria, depois xingando profissionais do jornalismo, e é graças aos jornalistas que a gente sabe a verdade. Porque existe vários erros nessa licitação. Galão de água de 20 litros a 10 mil reais. E não foi por um acaso que saiu do ar o portal da transparência. Pelo amor de Deus, gente, olhem, vejam a verdade. Portal da transparência saiu do ar. Eu não sou nem bolsonarista e nem lulista. Eu posso ser isso. Eu posso ser essa pessoa. Então, toda vez que a gente pega no pé do Bolsonaro, porque ele é o atual presidente, eu sou xingada de ser petista. Longe disso. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. A gente pode ser crítico. A gente pode tentar ser equilibrado nesse país onde há uma delinquência da República.
Olha, eu vou dar um direito de defesa para o Nicolau Obeid, porque o jornalista Marco Santana mandou assim: é de morrer de rir os malabarismos verbais de Nicolau, um dos maiores biroliristas de Santos, para defender o indefensável. Não estou defendendo, mas ele está falando de você, Nicolau. O ouvinte, vamos ver aqui, o ouvinte Luiz, ele mandou assim: bom dia a todos. Nicolau, que cara de pau. Diz não estou defendendo, mas defende descaradamente, também diz o ouvinte Luiz. O Everton Tales de São Vicente diz assim: respeito à pluralidade de ideias, mas o perfeito comentário da nossa colega. Ele está falando da Patrícia, o Everton Tales. Nicolau, o pessoal diz que não vai defender, mas defende. Como é que é isso aí? A questão não é defender nem mais defende. O que a Patrícia falou é a opinião dela. Eu não vejo... eu vejo um pouco de hipocrisia da população brasileira, e muita hipocrisia. Concentração, isso é hipocrisia, porque concentração existe em todos os cantos, todos os locais. Mas o presidente da República tem que dar o exemplo. Tá, também acho, ele tem que dar o exemplo. Mas é hipocrisia. Da favela, né, até o prefeito de Santos, ou o ex-prefeito de Santos, está concentrando, faz eventos, tem um monte de locais que tem eventos. Então, isso é uma das situações. Quanto à licitação, eu acho que licitações nenhuma chegam na mão do presidente da República, nem indica para comprar. Eu acho muito difícil isso, porque quem já participou de licitação, como eu já participei, de várias, não existe como indicar, porque isso aí é um pregão eletrônico, isso não tem como indicar. Então, é muito difícil esse tipo de licitação de compra de material, porque qualquer um pode impugnar, como já aconteceu de impugnar em vários locais. Se o preço é diferenciado, eu acho que todo mundo vende mais caro para o governo, como eu já falei anteriormente. Quanto à postura do Bolsonaro, eu falei, eu não concordo com a maneira e fala chula que ele tem. Mas ele foi eleito desta forma. Ele não foi eleito fazendo paz e amor que nem o Lula. Agora, comparar Bolsonaro com Lula, eu acho um pouco, né, com Michel Temer, com Lula, com Collor, que eu votei no Collor, eu fui eleitor do Collor, eu acho um pouco exagerado, porque depende do caráter da pessoa. Aí é uma questão de caráter. Quem era o Lula enganou a população, de que forma, é um ladrão, foi condenado, então prove que o Bolsonaro é ladrão, que também eu não vou defender ele. Se ele for um ladrão, eu vou atacá-lo da mesma forma. Então, essas são as diferenças. A mídia está atacando ele, está atacando, insistentemente. Se você ver, colocar no Jornal Nacional, o Jornal Nacional da Globo é impossível de ver, impossível. É o tempo todo, ou é ele ou é o filho dele para atingi-lo. Então, esse é o tempo todo. Isso você vê que a mídia está o tempo todo. Então, ele está de saco cheio dessa mídia, que fica atacando. Você quer ver resolver o problema dessa mídia? É só ele soltar a verba para a mídia que acabou. No dia seguinte, estão falando que ele é o melhor presidente da República do mundo. É isso. Isso que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos foi a mesma coisa. São pessoas radicais? São pessoas radicais. São pessoas que falam pesado? São pessoas que falam pesado. Mas essa é a forma dessas pessoas. Eu acho que a gente tem que respeitar como a pessoa é. Se ele não merece respeito, então não respeitem ele. Eu não estou defendendo ele. Nicolau, respeito é uma via de mão dupla. Quem Lógico. é respeitado. E já no século XVII, eu acho que é no século XVII, vou consultar aqui, o Isaac Newton, o físico inglês Isaac Newton, ele elaborou a lei da física, a ação e a reação, né? Uma das 3 leis de Newton. A toda ação corresponde uma reação exatamente igual e de sentido contrário. O Bolsonaro agride a mídia e, normalmente, agride os jornalistas, né? Os jornalistas normalmente não vão ficar de bom humor com ele. Eu pretendo pagar minha promessa aqui, parar de ser pautado por essas coisas que ele fala. O ouvinte Ismael de Guarujá mandou: estou com você, Nicolau, bom dia, vejo coerência em seu discurso. O ouvinte Edilson diz assim: Nicolau Obeid, bagre ensaboado, igual político. Bom dia, o Edilson, 20 anos, lá de Praia Grande. A ouvinte Carolinda falou assim:
Não interessa para o que seja as compras, né? O problema são os valores superfaturados e a proveniência de empresas suspeitas e recém-feitas. Absurda a postura do presidente no evento e de todo o público que ali estava aplaudindo e enaltecendo tal mito. Não tem decoro, educação, postura, isso vai para o mundo, não é sinceridade, pelo amor de Deus. Olha, eu ainda não consegui, o portal da transparência saiu do ar, ainda não estou seguro para comentar quanto superfaturamento ou não, inconveniência dessas compras aí. Agora, o discurso do Bolsonaro realmente acho um absurdo falar dessa maneira. Um dos motivos que nem no segundo turno de 2018 eu tive que anular o voto, justamente porque acompanhava essa postura do Bolsonaro, esses valores aí de elogiar torturador, atacar jornalista. Agora, a Carolina diz assim, impossível cumprir essa promessa. A minha promessa, coitado de mim, né? Eu prometi que não vou mais ser pautado pelo Bolsonaro. Absurdo. E a minha de parar de comer chocolate. Não dá, é impossível. Absurda. Como consegue defender e justificar o impossível ser tão condescendente? Aí ela fala, não estou criticando, mas é impossível achar lindo o que está acontecendo. Eles têm de ser exemplos. Se um erra, o outro também. Pode errar a produção? O ouvinte Flávio César mandou assim, bom dia, Paulo, eu não sou bolsonarista. Essa é uma opinião preocupante, eu prefiro essa chulice do Bolsonaro do que a falsidade doce do Lula, porque quem conhece o Lula de antes de ser presidente, ele era pior e para conseguir a presidência ele se transformou no Lulinha Paz e Amor. Tem razão aí o Flávio César. Fora das câmeras ele era mais tosco do que o Bolsonaro. Que se dane a forma dele falar, ele não está fingindo ser outra pessoa para agradar. Nas próximas eleições, vota no Luciano, ele fala o que vocês querem ouvir. Aí, olha a sua promessa, Paulo, eu esqueci, ele volta para o programa mais regional que você ganhou muito carisma. Patrícia, só discordo de uma coisa que você fala, está feio para a maior parte dos jornalistas. Muitos jornalistas sem nenhuma coerência profissional, o jornalismo nunca viveu tanto da política bolsonarista. Saudades do jornalismo que nos enchia de coisas positivas. Agora vocês do jornalismo que cultivam o Bolsonaro, que são os culpados, vocês dão muita ênfase, vocês colocam muito adubo nessa... Aí ele fala um termo também chulo aqui, o Flávio César. Eu vou cumprir minha promessa. Chega de falar do Bolsonaro. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias. Cabe toda a correria do seu dia a dia. Cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série. E cabe ainda o melhor negócio, a parcela que cabe no seu bolso. A partir de R$ 990, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. No verão da consciência. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo. Estado de respeito. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. O Leandro Mota, nosso ouvinte, mandou assim, seguindo o raciocínio do Nicolau, se a mídia receber dinheiro vai falar bem do Bolsonaro, então o programa Os Pingos nos Is, daqui da Jovem Pan, deve receber uma bolada, porque é uma passagem de pano o tempo todo, mandou o Leandro Mota.
A ouvinte Elaine mandou assim: bom dia, tentaram bater panela para protestar contra o governo e deu ruim. Agora querem fazer barulho com as latas de leite condensado. Sugiro que a turma do barulho pare de gastar energia em torcer contra o Brasil e façamos alguma coisa de útil pelo nosso país. O Alessio de Praia Grande mandou assim: bom dia, Paulo. O Nicolau mandou bem. Realmente o presidente fala algumas coisas pesadas, mas a raiva da grande mídia e a falta de verba que durante o governo do PT jorrou para eles. Olha, Alessio, eu lembro que o pessoal do PT, na época do governo da Dilma, do Lula também, falava que a mídia era golpista, né? Quando falava do mensalão, era uma reclamação muito parecida aí com a dos bolsonaristas atuais. O ouvinte Mariano Gomes, ele mandou assim: bom dia, sobre a questão do leite condensado, as pessoas comentam e gritam a manchete, não o conteúdo da notícia e dos fatos. Esse tipo de compra sempre existiu, sempre, e são compras feitas para abastecimento de creches, escolas, FUNAI, etc. Pesquise, meu povo, pesquise. Realmente a postura do Mariano Gomes é a postura também do Jornal da Manhã. O leite condensado, ele foi criado nos Estados Unidos no século XIX, justamente para transporte de leite para as tropas na Guerra Civil dos Estados Unidos. Depois disso, que foi uma invenção perfeita, né? O leite condensado todo mundo adora, de alguma maneira todo mundo gosta. O Antônio Belloc mandou assim: obrigado, doutora Patrícia. Após ouvi-la, voltei a respirar. O senhor Nicolau não faz mal por mal, não faz por mal, nem com tratamento. Abraços a todos, Antônio Belloc. Marcelo, mudar de assunto. O ex-prefeito Alberto Mourão de Praia Grande foi condenado a 4 anos de prisão por ter... o processo é referente a um financiamento do BNDES para obras públicas em Praia Grande, de 124 milhões no começo há 12 anos, mais ou menos, e a acusação é dele ter desviado 2 a 4% desse dinheiro para pagar comissões de intermediação. Não é isso, Marcelo? Bom... É isso, mas ainda não é uma decisão final, não é uma decisão transitada em julgado, e certamente haverá recurso. Então, mas é uma primeira condenação, né, Paulo? Inspira cuidados, especialmente para um político que, se tem ainda a intenção, né? Eu digo porque o Mourão, ele já foi eleito tantas vezes, ele já aí começa daqui a pouco a entrar numa idade mais avançada. Ainda não, ele é muito jovem ainda, mas daqui 4 anos, não sei se a pretensão dele vai continuar sendo prefeitura, com certeza, pela cronologia de judiciário, em 4 anos a gente já vai ter uma condenação ou uma absolvição de segunda instância, ou a sentença vai ser revertida ou vai ser mantida. Não sei se na terceira instância a gente já vai ter o resultado daqui 4 anos, mas os processos no digital têm andado um pouco mais rápido. Ele tem que tomar muito cuidado. Eu sei que a ficha limpa, ela anda meio esquecida pelo brasileiro, né? O brasileiro comum não anda muito ligado na ficha limpa. A gente era muito ligado na ficha limpa na época do PT. A gente precisa voltar com isso, começar realmente a olhar o que os políticos têm de condenações e olhar o teor dessas condenações. Agora, enquanto couber recurso, para um advogado é sempre irresponsável a gente fazer pré-julgamentos, porque não chegou ao final. Não chegou ao final, mas ele já teve um bom caminho andado contra ele, viu, Paulo? Porque na primeira instância é onde o juiz colhe provas, é onde o juiz ouve testemunhas, é onde o juiz analisa mais documentos. A segunda instância, ela é muito focada no recurso, né? A primeira instância, não. Ela é muito mais focada nos fatos, nas provas. Então, ela inspira muito cuidado, sim, essa condenação. Essa condenação é do Tribunal Regional Federal, não é, Marcelo? Sim, e tudo é mais lento lá também, viu? Tudo é. A estadual anda bem mais rápido. A federal é terrível, é terrível. O Tribunal Regional Federal aqui da terceira região, que é o da nossa região sudeste, anda a 0 por hora. Mas a perda do cargo, né, os 4 anos de reclusão, a gente sabe que ele não vai preso por causa disso. Não vai, até porque eu acredito que ele seja primário. Eu não tenho aqui a ficha do Mourão para saber se ele é primário ou não, mas acredito que ele não tenha nenhuma condenação em nome dele ainda. Preso, reclusão, ele acaba não indo. A prisão é domiciliar, a condenação.
ele paga multa e presta serviços comunitários também, mas para tudo isso cabe recurso, Patrícia Gores. Então, multa de 200 mil e prestação de serviços, só que o que mais chama atenção foi uma interceptação telefônica. Então, as provas são bem preocupantes, né? Onde o assessor direto do então prefeito negocia porcentagens de até 4% em cima de um valor do BNDES que chega a quase 5 milhões, né? Então, assim, é preocupante se for verdade, triste, né? Porque quantas vezes aqui a gente elogiou o prefeito porque a cidade de Praia Grande está linda, e será que a gente não consegue ter efetivamente um político que não esteja ligado a isso? Eu espero realmente que não, né? Eu espero realmente que tudo isso tenha sido uma grande injustiça, porque a cidade de Praia Grande não merece, né? E é preocupante quando a gente olha para os lados, Paulo. Eu acho que a grande carência nossa hoje é a falta de líderes, né? Quando o nosso ouvinte falou assim, vote no Luciano Huck, pelo amor de Deus, né? É típico de um país mesmo que não tem líderes. A gente olha para os lados, quem seria aí grande nome na região, né, que revolucionou uma cidade? É só você ir para Praia Grande, você vai ver como a cidade está linda, né? Claro, tem os seus defeitos com relação à segurança, né? Mas é uma pena esse tipo de notícia, né? Que a gente comente isso. Cabe recurso, mas é aquilo, né, Marcelo? Você falou, a primeira instância é substancial. E quando a gente tem uma prova como essa, uma interceptação telefônica, preocupa bastante. É uma prova substancial. Então, Patrícia, você sabe que na sentença o juiz menciona claramente justamente isso. Ele menciona assim, olha, as provas materiais são robustas, especialmente os diálogos telefônicos, que, se comparados e ouvidos juntamente com a prova escrita, conduzem a essa decisão, a essa conclusão de que houve sim a corrupção num contrato de mais de 123 milhões de reais, né? Mas ele fala assim, que o diálogo da interceptação mais a prova documental é que levaram à condenação. Então o juiz me pareceu, Paulo, muito convicto naquilo que ele fez depois de colher as provas. Não foi um negócio vazio. Agora cabe ao Mourão fazer esse recurso e tem que fazer muito bem feito, para explicar. O total do financiamento, desse financiamento do BNDES, era de 124 milhões. Se a gente fizer a conta de até 4% de desvio por comissão, daria os 5 milhões que a Patrícia citou. Nicolau Obeid, surpreso com essa condenação do ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, que nós sempre elogiamos aqui pela capacidade de gestão, pelo fato de ser um visionário, de ter modificado profundamente para melhor a cidade de Praia Grande nos últimos 30 anos aqui na Baixada. Bom, o que eu vou falar vai explicar, mas não vai justificar, tá? Eu acho corrupção fim do mundo. Eu acho que, infelizmente, o país vive nisso. Não só o país, como o mundo vive, mas tem justificativa o ato dele. Eu não vou entrar no mérito se ele é culpado, se ele não é culpado. Supondo que ele tenha sido condenado, ele é culpado. Como vocês, como o Marcelo e a Patrícia já falou, existem provas robustas. O problema todo é o sistema. O sistema leva a pessoa a fazer isso. O sistema força com que o político faça isso. As comissões, elas não vão para o bolso simplesmente do político, prefeito, no caso, aquele que está avalizando o empréstimo, aquele que está pegando o empréstimo. O sistema, eu conheço o sistema de BNDES, tem corrupção para você conseguir financiamento, existe corrupção desde o primeiro que libera o financiamento até o último, que é o que assina pondo dinheiro na conta, no caso da prefeitura, até de pessoa jurídica, né, que geralmente o BNDES empresta para empresas. Eu já tentei pegar dinheiro da minha empresa pelo BNDES, tem um esquemão. Isso é um esquemão. Mas tem que denunciar. Não, você não denuncia isso. Você não consegue.
é um esquema armado. Então, não justifica. Eu acho que se você só entra, se você quiser, participa se quiser. Quando você participa, você é tão corrupto quanto o que tentou te corromper, ou que pediu a comissão para você. Mas esse esquema existe, é um esquema que funciona no Brasil dessa forma, infelizmente. Então, não existe ninguém 100% honesto, porque o próprio sistema faz com que a pessoa cometa e faça esses tipos de atos de corrupção, que não deixa de ser roubo. Vulgarmente falando, né? Como se fosse falando, Bolsonaro é roubo. Está roubando, está metendo a mão, está pegando um dinheiro que não é dele. Mas ele pega não para ele pega para ele, pega para o outro, para o outro, para o outro, e todo mundo participa desse esquema. Então, infelizmente, o sistema de licitações é assim, o único sistema mais correto que existe é o pregão eletrônico, esse tipo de licitação, que é onde a pessoa concorre. Mas, mesmo assim, existem jogadinhas onde você coloca itens que o outro, pegadinhas que o outro, que se der um preço mais baixo para aquele produto, ele vai ser impugnado. Então, tudo tem esquema. Infelizmente, o Brasil vive dessa forma. Não justifica o Mourão? Não justifica. Ele participou e participa, e deve ter outras coisas também que ocorrem. Não só ele, como qualquer outro prefeito, como governador e etc. Então, eu só estou tentando explicar como é que é o sistema, não estou justificando. Se ele foi pego, foi condenado, ele tem que pagar pelo que ele fez, se tornar inelegível, que é o que eu acho que vai acontecer, que nem o Marcelo falou, ficha suja, né? Você sabe, Nicolau, tem uma frase, Paulo, que é muito boa, muito curta, mas assim, a licitação é a forma de pagar mais caro por um serviço pior. É verdade. Verdade. Infelizmente é o sistema faz com que a pessoa haja dessa forma. A corrupção está impregnada na cultura do brasileiro, do latino-americano, do asiático, em vários lugares do mundo a corrupção está impregnada. Ela começa no que faz o gato aí para a energia elétrica do vizinho, do gato da TV a cabo, continua com o síndico do condomínio que recebe propina para contratar um serviço e vai chegar até a presidência da República, né? Tem sido essa a história do Brasil, infelizmente. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Bahia, lá em Salvador. Bahia desesperado na zona de rebaixamento e o Corinthians todo complicado com o Covid, não é, Paulo Andrade? 10 atletas, mas a maioria está em recuperação, tirando o goleiro Walter, e o terceiro goleiro, e o Ramiro. O resto é tudo jogador que estava em recuperação. Mas são 10. Mas 3 jogaram contra o Bragantino, isso, né? O Everaldo, o Ramiro e o... Acho que só o Everaldo e o Ramiro. Não, tem mais um, não sei se é o Matheus Vital. Matheus Vital, mas ele não tá, o Matheus Vital não está nessa lista. Tem mais um que jogou contra o Bragantino, eu já vou ver aqui. E hoje também, o jogo do Corinthians é às 7h, Bahia e Corinthians em Salvador. Às 8h, o Grêmio enfrenta o Flamengo, lá em Porto Alegre. O Flamengo, se ganhar hoje, pode ultrapassar o São Paulo, chegar à vice-liderança e ficar a 4 pontos do Internacional, que vai pintando aí como campeão brasileiro de 2020. O campeonato termina em 2021, mas é referente à temporada 2020. O Internacional tem a faca e o queijo na mão agora, faltando 6 rodadas. Hoje eu vou torcer pro Corinthians, gente. Eu vou torcer, menino, pro Corinthians. Caramba, Nicolau, tá louco, né? 7h41. Repita. 19 minutos para as 8h. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. As ruas e espaços públicos de Santos estão sendo transformados. O consórcio SQF Luz, através da Prefeitura de Santos, está implantando a tecnologia de lâmpadas LED, que consomem 50% menos energia do que as lâmpadas antigas. Ruas mais iluminadas são ruas mais seguras. Ganha a cidade, ganha o cidadão. Com o SQF Luz, a cidade de Santos, além de mais bonita,
está ficando cada vez mais segura e sustentável. O mês está acabando, mas os descontos da Havan não param. Com o Liquida Tudo Havan, você economiza do primeiro ao último dia. Nesta semana tem jarra de vidro de R$ 49,90 por R$ 24,99. A jarra que faltava nas suas refeições por R$ 24,99. Conjunto de copos Miami 6 peças de R$ 39,90 por R$ 19,99. Copos resistentes perfeitos para todos os momentos, só R$ 19,99. Pula. Clientes cartão Havan compram hoje e pagam só em março. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Compre na loja, site, aplicativo ou chama no Zap Havan. Morar, investir, passear. Seu apartamento pertinho da praia Malibu. Novo residencial Wave. 2 e 3 suítes no Canto do Forte, em Praia Grande. Nossa marca registrada é construir diferente. Seu sonho de morar, realize com a gente. Seu apartamento pertinho da praia é Malibu. Acesse construtoramalibu.com.br. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão, com o veterinário Rafael Perdiz. A vacinação do seu pet é de extrema importância para uma vida saudável, pois é o método mais eficaz de prevenção e proteção de algumas doenças infecciosas. O esquema de vacinação deve ser iniciado aos 45 dias de vida e finalizados após 16 semanas de idade. O intervalo e quais vacinas devem ser aplicadas ficará a critério do médico veterinário. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias. Cabe toda a correria do seu dia a dia. Cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série. E cabe ainda o melhor negócio. A parcela que cabe no seu bolso. A partir de R$ 990, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. O terceiro jogador do Corinthians que enfrentou o Bragantino e que está com o Covid é o Luan. Everaldo, Ramiro e Luan enfrentaram o Bragantino. O Bragantino está fazendo uma bateria de testes, né? Porque 3 jogadores que enfrentaram o Bragantino testaram positivo depois. 7h45, você ouvinte da Jovem Pan, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Os outdoors com a foto do Dória em Campo Grande tiveram grande repercussão nas redes sociais. O nosso ouvinte Alberto, ele mandou uma participação revoltado, primeiro, com os outdoors, e depois ele mandou uma outra participação em que o Jornal Estado de São Paulo faz uma checagem e diz que é uma empresa de publicidade chamada Top Arts, que fez essa campanha e usou a foto do Dória lá em Mato Grosso, que o governo de São Paulo não tem nada a ver com isso. O ouvinte Alberto mandou, o Marcelo Marsaioli. Marcelo, conectado? Estou conectado, o microfone estava desligado. Eu li essa reportagem, li em pelo menos 3 sites diferentes para entender se alguém estava mentindo, mas parece que a notícia é a mesma em todos os veículos de comunicação. O dono da agência veio a público dizer o seguinte, não tem dinheiro público nenhum aqui, ninguém me contratou, não, eu fiz porque eu defendo também quem é a favor da vacinação. Inclusive, ele falou que se o governo federal fizer algo decente também contra a vacinação, ele também vai divulgar. Ele falou, não me interessa se é Dória ou Bolsonaro, eu vou divulgar quem tiver que divulgar que tiver a favor da vacina. Paulo, eu acho assim, não adianta ficar revoltado com o outdoor. Alguns farão propaganda de um,
Estou falando de outro. É democracia, é política. Não adianta falar, eu estou indignado com o outdoor. O outdoor diz o seguinte: obrigado, Dória, por ter investido na vacina. Primeiro, vamos lá, eu não voto no Dória e não sou simpatizante dele, mas o que está de errado no outdoor? Ele investiu na vacina e trouxe a vacina. Pronto, acabou. Agora, se ele é uma boa pessoa ou não, se ele é bom caráter ou mau caráter, isso cada ouvinte tem que fazer depois na hora de votar o seu juízo e não votar nele, se achar que ele não presta. Agora, não adianta ficar revoltado com o outdoor. É a mesma coisa que amanhã tem um outdoor assim: Bolsonaro, o homem que fala as verdades todas. Eu vou ficar revoltado por causa disso? Não é uma frase verdadeira. A gente acabou de comentar, pronto, acabou o assunto. Ciro Gomes, o cara que fala vários impropérios, também. Não tem dessa. Lula, o paz e amor que bate nas costas e por trás tem um esquema de corrupção gigantesco no país. Ponto. Acabou, é livre, é democracia. Não dá para censurar. Patrícia... Só que não dá para acreditar, né, Marcelo? Não dá. Não dá para acreditar. Né? Eu ia falar isso. Né? É forçar muito a barra e achar que partir de um empresário, de um dono de uma empresa de comunicação e assim, né, aquela frase, que conveniente para o Dória, né, isso. Claro que tem algumas verdades que são inconvenientes, né? O próprio presidente da República diz que não, olha, quem fez toda a transação com a China foi a presidência da República, que é uma mentira, né? Não dá para acreditar, né? Não, mentira. Não pode o governador fazer esse tipo de negociação. Pode, tem até nome, para diplomacia, né? Foi o que ele fez. Claro que o Dória é um empresário que não tem empresas, né? Ele é lobista e basicamente lobista de chineses. Então, o Dória faz as coisas certas pelos modos errados, né? Os motivos errados, né? Pelos meios errados. Então, gente, para mim, assim, acho que é muito conveniente ter outdoor em Campo Grande. Para mim, é uma propaganda, a presidência da República antecipada, né? Eu acho que seria muito pueril de nossa parte pensar o contrário. É muito conveniente nessa temperatura que a gente tem esse outdoor, desta forma, com a carinha dele, falando vacina para todos. É a minha opinião. O representante da empresa, Nicolau, Vinícius Esquinelo, a empresa é a Top Media MS. Ele disse que ele quis defender a questão da vacinação e que, felizmente ou infelizmente, quem lutou pela vacina foi o João Dória, que o presidente da República até falou publicamente que não ia se vacinar. Mas que se o Bolsonaro defender, assim, com ênfase a vacina... Ele faz também. Também faz uma homenagem para o Bolsonaro. Na verdade, se ele Vamos cobrar, então. Se ele quiser ser imparcial, se tornar uma pessoa imparcial, realmente ele falaria do Butantan, que é um instituto super ilibado, um instituto conhecido pelo Brasil inteiro, né? Butantan ficou famoso por várias vacinas, principalmente pela... Agora está famoso pela música, né? Ficou principalmente pro soro antiofídico, né? Que se chama, né, Paulo? Que é das cobras. Das cobras, e eu desde criança sabia disso, né? Se você fosse picado por cobra, o Instituto Butantan é famoso e como uma instituição, um instituto realmente. Então ele elevaria o nome do Instituto Butantan e não do Dória. Quando você fala de um governador, porque ele pode ser o gestor, mas ele não é o 100% responsável. Então é óbvio que isso aí é uma forçação de barra, que nem a Patrícia falou, isso aí é uma autopromoção, né, que ele está por trás disso, e também falar, se o Bolsonaro fizesse, se o Lula fizesse, falaria o nome dele, é óbvio que isso aí é para desvincular o óbvio, né? Mas o Dória é isso aí, ele é vaidoso, ele gosta disso, ele se autopromove, o famoso calcinha apertada, como diz o Bolsonaro, que eu também acho um apelido ridículo também, o Bolsonaro não deveria falar isso, mas é engraçado, mas é ridículo, porque deveria respeitá-lo como governador e não como pessoa. Ele pode não respeitá-lo como pessoa,
mas deveria respeitá-lo como governador. O TRE devia investigar isso, viu, Nicolau, para ver se é um começo de propaganda. Lógico que é, né? É proibido. Então, porque isso é proibido. E ele tem como até quebrar sigilos dessa empresa, porque tem custo esse outdoor. O cara não pagou em dinheiro vivo. Ou se ele pagou em dinheiro vivo, pior ainda. Ele vai ter que se explicar. O Tribunal Eleitoral tem meios para fazer isso. É por isso que eu acho que foi feito em outro estado, inclusive. Entendeu? Não é à toa também que está no Mato Grosso. Por que não foi feito em São Paulo? Você entende? Então tem muita coisa aí, claro, que conspira para a gente não cair nessa armadilha. Mas eu acho que o tribunal devia investigar sim, e se for crime eleitoral porque ele está fazendo propaganda antecipada, já caça logo a candidatura do Dória, já evita que ele até concorra. Não subestime a nossa inteligência, né, Marcelo? Não dá para subestimar, né? 7h53. A ouvinte Milena mandou assim: bom dia, kkk, essa sua promessa é muito difícil de cumprir, impossível não comentar diante de material tão farto. Ela está falando da minha promessa de que o Jornal da Manhã não vai ser mais pautado por essas declarações aí do presidente Jair Bolsonaro. O ouvinte Fábio Tonini, de Praia Grande, mandou assim: amei o comentário da Patrícia. E tem um ouvinte aqui reclamando, reclamando de São Vicente, de um vazamento de esgoto. É o ouvinte João Batista, de São Vicente. Ele manda: bom dia, Paulo e bancada. Você, com a audiência do Jornal da Manhã, pede para as autoridades de São Vicente darem uma olhada no vazamento de esgoto na linha amarela, fica entre a rua 15 de novembro e antes do viaduto da Antônio Emerick. Está aí o alerta para as autoridades de São Vicente, do ouvinte João Batista. 7h54. Repita. 6 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. As ruas e espaços públicos de Santos estão sendo transformados. O consórcio SQF Luz, através da Prefeitura de Santos, está implantando a tecnologia de lâmpadas LED, que consomem 50% menos energia do que as lâmpadas antigas. Ruas mais iluminadas são ruas mais seguras. Ganha a cidade, ganha o cidadão. Com o SQF Luz, a cidade de Santos, além de mais bonita, está ficando cada vez mais segura e sustentável. Vila dos Carros. Até o dia 31 de janeiro, Vila dos Carros é um shopping de automóveis em oferta. Tem loja que dá transferência, outra dá tanque cheio, outra dá transferência e tanque cheio, outra paga o IPVA total para você. E tem loja que não vai dar nada disso, mas vai dar um descontão para você sair de carro na hora. E tem mais, todas as lojas estão comprometidas até o dia 31 de janeiro a não repassarem o aumento do ICMS para você. Você vai comprar carro no preço antigo, Vila dos Carros, todos os dias até as 19 horas e domingo até as 17 horas. 238 Canal 3 Santos, porque verdades e caminhos você constrói. Eu amo descer. No trânsito, dê sentido à vida. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h56. O ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha nesse momento o Jornal da Manhã Litoral Paulista e tem espaço para participar por mensagem de texto, WhatsApp, para o 13997880966. Repita. 13997880966. Marcelo Marçaioli, nós acompanhamos em nível nacional essa disputa pela presidência da Câmara entre o Arthur Lira, de Alagoas, né, do PP, e o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. E fala-se muito em troca de cargos em função de apoio político, e o Centrão está aí no centro do noticiário, né? O Centrão
absorve as atenções aí. Muita gente, o Centrão tem a boca grande, tem os dentes afiados, né? E engole muitos cargos. Fala-se muito na negociação aí da presidência da República com o Centrão para conseguir a presidência da Câmara. Agora, em Santos, ontem no jornal A Tribuna, tinha uma notícia interessante no Dia a Dia. A candidata que ficou em 4º lugar em Praia Grande, Janaína Balares, que foi vereadora pelo PT, foi candidata pelo PL. PL é o partido também do presidente da Prodesan de Santos, o Odair Gonzalez, que tem a sua 3ª passagem pela presidência da Prodesan. Ele nomeou a Janaína Balares diretora jurídica da Prodesan. A Janaína, que é do PL, foi candidata lá à Prefeitura de Praia Grande. É mais ou menos esse tipo de coisa? A gente pode comparar? Porque errado não tem nada de errado, né, na nomeação, é cargo de indicação, né, Marcelo? Exatamente. Se ela tiver competência técnica para isso, sinceramente, eu não conheço a competência técnica jurídica da Janaína Balares. Nunca tinha ouvido falar nela no mundo jurídico, como política sim, como vereadora sim, mas não sabia nem que ela era do meio jurídico. Estou surpreso, mas não vejo nenhum problema. Se ela tiver vasta experiência, se ela for tecnicamente muito boa, a indicação está correta, né? Mas, Paulo, o que a gente vê e que a gente sabe é que não é assim, né? A gente sabe que tem aquele cheiro de troca de cargo, como também está acontecendo no Congresso Nacional. Paulo, Arthur Lira é um político pífio, com um passado duvidoso, e é do Centrão, sim. É como José Carlos Aleluia, Carlos Marum, que hoje todos têm cargos. Carlos Marum ganhando mais de quase 40 mil reais no Conselho de Legislação de Itaipu, nomeado no atual governo. Então, assim, é da política, é do sistema. Como o Nicolau falou sobre as licitações, é mais ou menos o princípio. O sistema favorece para que isso aconteça. Porque senão fica aquela justificativa, se eu não fizer isso, eu não consigo governar. Então, no fim das contas, existe essa troca. Eu tenho a impressão que é troca sim, e assim, a gente já emitiu aqui nesse jornal algumas opiniões sobre o que achamos, no fim das contas, sobre a Prodesan, né? A Prodesan, para mim, ela tem muito pouco cunho prático. Eu estou sendo muito sincero, eu não vejo muito qual é o objetivo, vocês podem pensar diferentemente de mim. A Prodesan, para mim, se ela não existisse ou fosse reformulada e muito enxugada, faria falta alguma. Patrícia Gores, você está na Argentina. No domingo, na Argentina, na cidade de Resistência, uma mulher descobriu momentos antes da mãe dela ser cremada que a mãe estava viva. Você acompanhou esse caso, Patrícia? Então, Paulo, acompanhei. Está sendo bastante discutido, né, aqui na Argentina, porque justamente ela ficava num abrigo para idosos, né? E os funcionários ligaram para essa filha falando, olha, sua mãe morreu, né? Ela já estava há algum tempo na UTI e tentaram reanimá-la e momentos antes da cremação e por conta da Covid colocaram uma máscara, né, no corpo da mãe e ela percebeu que a máscara estava se movendo. E na hora ela chamou a equipe médica e eles constataram que ela estava respirando. Então imagine só o desespero dessa filha, né, ao ver a mãe prestes a ser queimada viva, né, Paulo? Então, que bom que ela conseguiu ver antes, mas isso tem que ser investigado. E ela falou que vai entrar com ação contra essa equipe que constatou a morte da mãe. Mas eu acho que está muito claro, né, que a equipe médica está em frangalhos, né, no mundo inteiro. Eles estão trabalhando, não estou aqui passando pano, não. O que eu estou falando é algo que é uma realidade no mundo inteiro. Médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, todos eles estão trabalhando além da conta, sem ver suas famílias há meses, né, por conta da Covid. E tem aquela doença também, né, Paulo, que a pessoa fica em um estado quase de hibernação, com os batimentos cardíacos bem leves, e que fica quase impossível constatar realmente se a pessoa está viva ou morta. Mas foi um caso e que ainda bem que ela foi salva aos 45 do segundo tempo, né? Que bom, pelo menos isso, né? Tem casos parecidos, recentes, nos Estados Unidos, na Rússia, na África, também no Quênia.
é preciso tomar muito cuidado com essa investigação e, como disse a Patrícia, as equipes médicas realmente estão em frangalhos depois de praticamente um ano, são 10 meses quase que a gente já tem, são mais de 10 meses, né, que a gente já tem de pandemia. Chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista desta quinta-feira, que teve comentários do Nicolau Obeide, do Marcelo Marçal e da Patrícia Gores, teve o Paulo Andrade participando e operando a mesa de áudio. Paulo, teve... eu só posso falar uma coisa? Vamos lá. Eu só queria... eu gosto desse jornal porque eu gosto de participar com a Patrícia, com o Marcelo, com você, porque realmente a gente tem uma discussão controversa, diferenças de opiniões e principalmente um respeitando o outro. Eu acho que isso é o principal. Eu faço outros programas com a Patrícia, também com o Marcelo, e a gente sempre diverge e um respeita sempre a opinião do outro. Eu acho que isso é o importante, essa pluralidade de opiniões. Tá bom, Paulo? Era isso que eu queria dizer e um abraço a todos vocês. Um beijo, Nicolau. Mas concordamos que no sábado o Santos será campeão, ganhando de 3-1. Isso é uma concordância. O objetivo do Jornal da Manhã realmente é de fornecer a pluralidade de opiniões, como disse o Nicolau Obeide, para ajudar o ouvinte da Jovem Pan a formar a sua própria opinião. Tivemos os comentários do Nicolau Obeide, do Marcelo Marçal e da Patrícia Gores, Paulo Andrade operando a mesa de áudio participando, e tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Jovem Pan. Para você, ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Diante da retomada do setor de manutenção e serviços offshore, a Ocean abre vagas para contratação a partir de fevereiro. As posições para trabalhar embarcado em plataformas são para atuação no Rio de Janeiro e as vagas em terra para Macaé e Santos. A empresa busca profissionais para as funções de técnico ou técnica, de planejamento, de controle e de qualidade, engenheiro ou engenheira de planejamento de qualidade, eletricista, eletrônico, desenhista, projetista, supervisor ou supervisora, coordenador ou coordenadora, entre outras funções. Mais informações estão disponíveis na página Nossa Gente, do site ocean-sa.com, ocy-an-sa.com. Guarujá assinou nesta quarta-feira, dia 27, um convênio para a realização de cateterismo e angioplastia coronária no Hospital Santo Amaro. A contratualização garantirá maior agilidade aos pacientes da rede pública municipal que necessitem fazer o procedimento. Hoje há pouco mais de 100 pessoas aguardando esse atendimento em Guarujá.